A paz do Senhor, classe Novidade de Vida, louvado seja o Senhor por mais um dia podermos estar na sua presença, mesmo que distantes, aqui uns dos outros, estamos unidos, no mesmo propósito, no mesmo amor, na mesma alegria, na mesma fé, amém? Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, Escola Bíblica Dominical, e para isso vocês já pegaram os materiais de vocês, a Palavra de Deus, o caderninho, o estojo. Então, vamos fechar os nossos olhos para iniciarmos a nossa aula, amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia que tu preparaste para ouvirmos, Senhor, a tua palavra, a tua voz. Este é o dia, Senhor, que tu fizeste. Possamos nos regozijar e nos alegrarmos diante de ti. Ó Deus, aprendermos mais de ti. Venha ungir, ó Pai, os teus filhinhos nesta hora, para que assim, ó Pai, com o coração aberto, Senhor, um coração desejoso diante de Ti, possam ouvir a Tua voz. Ó Deus, e que possam, Senhor, não somente ouvir, mas praticar, Senhor, tudo aquilo que tem ouvido, obedecendo, Senhor, a Tua palavra, sendo fiéis diante de Ti, sendo, Senhor, verdadeiramente seguidores de Ti e da Tua palavra. Oramos a Ti, Senhor, pela Tua igreja, pela vida do nosso pastor Douglas, o pastor ó Pai, todos aqueles que têm se levantado para falar da Tua palavra, Senhor, continua abençoando, renovando e fortalecendo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, hoje nós vamos iniciar a nossa aula. E o tema da nossa aula é Seguidores de Cristo. Somos seguidores de Cristo? Nós vamos ver ali o momento em que Jesus inicia o chamado ali com os discípulos e da mesma forma ele espera das nossas vidas que haja essa prontidão, que haja essa fidelidade. Tá? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 4, vamos ler de 18 a 23. Abram suas Bíblias ou podem também aqui visualizarem o texto e acompanharem, tá bom? Então, eu vou ler aqui junto com vocês. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram. Aí coloquei uma imagem aqui para ilustrar, né? Este momento, é claro que não é nem Jesus e nem discípulos, né? Mas para vocês visualizarem, né, a maneira como aconteceu, algo espontâneo, talvez para os homens, não para Deus. Né? Deus ali já tinha um propósito, já conhecia o coração daqueles homens. Continuando o texto. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, nós lemos Mateus 4, de 18 a 23. E aí, mais uma imagem ilustrativa, né? Eles na beira da praia ali, arrumando ali a rede, junto com o pai. Jesus vai até eles, né? Chama, e eles seguem a Jesus. Para a gente iniciar, né, essa aula, a gente vai relembrar de quais foram os discípulos de Jesus. Foram 12 discípulos, né? Um deles foi o traidor. Nós não vamos falar da vida de todos. Né? O que nós vamos hoje nos ater é mesmo a esse chamado de Jesus, tá? Nesse texto de Mateus 4. Então, lá, para a gente relembrar um pouquinho, né? Quais foram os discípulos? Simão,
chamado Pedro. André, irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago. Felipe, Bartolomeu. Tomé, Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, Simão, Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Tá? Uma imagem também para lembrar um pouquinho, né, como eram os homens daquela época, como vestiam, né? Não existia carro, né, transporte, e que esses homens caminhavam, e que eles levavam a palavra de Deus, e Deus chamou esses homens para, junto com ele, realizarem a obra e aprenderem mais sobre como é servir ao Senhor. Bem? Então, aqui, voltando lá no texto de Mateus 4, o que nós vemos? Algumas palavras estão em negrito e a gente vai conhecer o significado dessas palavras, né, que acredito que todos vocês conheçam, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais, tá bom? Então, nesse texto, está grifado em negrito, vinde após mim. Jesus disse, vinde após mim. Depois, então eles, novamente em negrito, deixando logo as redes, seguiram-no. Então, vinde, deixando, seguiram-no. E mais uma palavra, e chamou-nos. E mais uma palavra que diz, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Aqui a gente percebe rapidamente, né? Claro que a gente vai, no decorrer da aula, conversar um pouco mais. Jesus chama e eles não perguntam para onde vamos, o que faremos. Eles simplesmente seguem Jesus. Aí a gente pode parar e pensar um pouquinho. Cada um desses homens, cada um deles, tinha uma vida pessoal, tinha família, tinha irmãos, tinha uma profissão, né? Uns eram casados, tinham filhos, suas características físicas, sua personalidade, né? Os seus sonhos, ideais, né? O que está na vida. Enfim, cada um tinha a sua vida, né? E aí vem uma pergunta, o que move, o que motiva uma pessoa a deixar a sua própria vida para seguir a Jesus? O que você acha? É um pouquinho disso que a gente vai aprender aqui. Então, vamos conhecer um pouquinho o significado de cada uma dessas palavras. Lá do dicionário, né? E a gente vai entender melhor. O que diz vinde? Quer dizer, vinde vem do verbo vir, o mesmo que entendei, voltai, tornai. Chamar, mandar vir, designar pelo nome, nomear. Deixar, abandonar-se ou demitir-se, tornar algo possível, facilitar. E um outro ponto, que vai entrar bem na nossa aula, que é o significado de seguir, né? Acompanhar alguém, caminhar na mesma direção que alguém ou ir na mesma velocidade que esta pessoa, perseguir. Ter como padrão o exemplo, imitar, possuir a mesma opinião. Permanecer próximo, estar em continuidade. Eu coloquei algumas imagens e elas correspondem um pouco com a ideia de seguir, de seguidor, de perseguir, de imitar, de dar continuidade. E essa primeira figura, né, que mostra um menino aí de vermelho e os outros seguindo atrás, seria mesmo essa corrida da maratona. Né? Então tem um corredor, um treinador e os outros vão seguindo. E aquele corredor é um exemplo, né, de coragem, de desafio. Né? E os outros estão correndo atrás porque eles perseguem esse desejo de também ganhar na maratona. Coloquei também a imagem do videogame, né? Que acho que tem muito a ver com a idade de muitos de vocês que gostam ou de jogar no videogame ou jogar no celular, né? Enfim.
é algo que está muito presente na vida de vocês, né? E que muitas vezes não é algo tão saudável, né? Porque acaba ocupando muito tempo, né? Do dia de vocês. Então, de repente, você está gastando todo o seu tempo, né? Perseguindo, né? Um desejo de ganhar ali no videogame, né? Porque seu amigo, de repente, tem mais pontos que você, enfim, é divertido, é gostoso, né? Alguns jogos, né? Mas a gente tem que saber o equilíbrio de tudo isso, né? Qual tempo a gente dá para Deus, de que maneira a gente persegue essa vontade de Deus e qual tempo a gente dá para a nossa própria vida, né? Diante de tudo, mas eu sou uma criança, né? Eu ainda não sei. Eu vejo, né, que muitos de vocês são muito espertos por tantas coisas, então poderiam ter um tempo maior para ler a palavra de Deus, para meditar, para se esmerar, para conhecer mais desse nosso mestre. Uma outra imagem que eu coloquei aqui do TikTok, né, que eu sei de muitas meninas, né, não vou dizer nome, mas que gostam muito de gravar vídeos, colocar no TikTok, que querem seguidores ou que estão seguindo alguém. Tem que ter um pouco dessa discernimento, né, de saber quem é essa pessoa que eu estou seguindo, quem é essa pessoa que eu estou curtindo, né, que tipo de mensagem eu estou passando com os meus vídeos, se eu sou um servo de Deus, se ele me chama para ser o sal da terra e luz do mundo, né, de que maneira? Temos que cuidar, né, não é cuidar de uma imagem, é sermos a imagem e semelhança do nosso Deus, né, para isso ele nos chamou. Então, eu coloquei também o símbolo aí das redes sociais, porque isso faz parte do universo de vocês, não há como fugir, né? Mas tudo a gente tem que usar com inteligência que Cristo nos dá, com sabedoria. Então, continuando aqui, na nossa aula, a gente vai ver um pouco, né, o significado do que é um discípulo. Discípulo, quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa. Então, o discípulo é um aluno. Quem segue as ideias ou imita os exemplos de outro. Pessoa que adota uma doutrina, filosofia, ideal. Aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. A palavra discípulo e disciplina vem da mesma raiz, latim, discípulos, quer dizer aluno. Autodisciplina, autocultura. Então, para ser discípulo do Senhor, é necessário também disciplina. Disciplina de ler a palavra todos os dias, disciplina de dedicar um tempo ao Senhor todos os dias, disciplina de conhecer a doutrina da nossa igreja e viver a doutrina. Dessa maneira, será que as músicas que eu ouço são do Senhor? Né? Será que aquilo que eu estou postando agrada ao Senhor? Né? Tudo isso nós precisamos colocar diante da presença de Deus. E não só isso, né? Muitas vezes querer postar um vídeo ou outras coisas mais que possa então ser algo como um versículo, né? Dar essa mensagem, esse canal de comunicação também para falar da vontade da palavra de Deus. E aí, nós vamos ver aqui. Até o pastor Léo, ele leu e foi uma bênção, porque confirmou aquilo que o Senhor havia me dado, né? Que é justamente aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, existe um preço que nós pagamos para servir ao Senhor. Né? E muitas vezes, não é que o Senhor não quer que você esteja com a sua família, que nós tenhamos entendimento, né, de tudo aquilo que tira a nossa vida da presença do Senhor, nós devemos ter sabedoria e dizer não. E nós mesmos, né, por isso que tem aí a imagem de você, nós mesmos, muitas vezes, queremos fazer somente as nossas coisas, né? Então, ora joga bola, ora brinca, ora vai e joga videogame, ora vai fazer a lição da escola, e aí sobra aqueles 5 minutinhos finais do dia que você está tão cansada, e você fala, então agora eu vou ler um versículo e orar a Deus. O Senhor quer de você o primeiro lugar, Ele quer de você a premissa. Então, todos os dias, dedica um tempo ao Senhor. Qual é o texto que eu vou ler hoje? Qual é a palavra que eu vou procurar no dicionário para entender melhor? Eu quero conhecer Jesus. Por
quê? Ele é um mestre, eu sou o seu discípulo. O Senhor chamou cada um de vocês para ser o discípulo de Jesus. Assim como nós vemos na nossa igreja muitos discípulos que aprenderam com os mestres, aqueles que são mais velhos, da mesma maneira, o Senhor tem chamado a cada um de vocês para que vejam o exemplo dos fiéis, tanto na palavra de Deus quanto dentro da casa do Senhor, para que sigam esse exemplo. E logo vocês estarão fazendo a obra também. Então, veja aqui, alguns pontos que nós vamos levantar pensando nesse seguir a Cristo. Estão seguindo a Cristo? Primeira coisa, a escolha vem de Deus. Não somos nós que escolhemos, a palavra de Deus lá em João 15,16, mas eu escolhi a vós. Então, lá em Mateus 4,19, nós vimos, e disse-lhes Jesus. Quem disse? Jesus. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, quando Deus nos chama, Ele nos chama para um propósito. E a escolha não vem dos homens, a escolha vem do próprio Deus. E esse Deus do universo, como deu aquela aula do Davi, um Deus tão grandioso, que se curva para ver as nossas vidas. É esse Deus que escolheu a sua vida para que você prossiga para o alvo, para que você siga Cristo, para que você seja um discípulo fiel na sua presença. E aí, olha só, um outro versículo, a escolha vem de Deus. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou, Mateus 4, 21. Então, é Deus quem fala, vinde após mim, é Deus quem chama. Então, a escolha, ela é de Deus. O segundo ponto é a atitude pessoal. Cada um vai ter uma atitude a esse chamado. Deus vem, Deus chama, e cada um vai ter uma atitude. Agora eu não posso ir. Agora eu tenho um aniversário. Não vai dar tempo. Amanhã eu leio a Bíblia. Deixa, depois eu louvo. Nem é tão importante assim. Ninguém conta comigo. Depois eu ensaio aquele instrumento, porque agora a gente está afastado da orquestra. Então, a atitude, ela é pessoal. Você vai ver lá em Mateus 4, 22, voltando lá novamente no nosso texto, e em Mateus 4, 20, que diz assim: então eles, deixando logo as redes, seguiram. E depois, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Então, no primeiro versículo ali em Mateus 4, 20, eles deixaram as redes sem perguntar, seguiram Jesus. Em Mateus 4, 22, novamente, deixaram o barco e deixaram o seu pai e seguiram Jesus. Nós vimos lá na aula do presbítero Diácono Júnior, ele falou sobre Daniel. Quem foi que resolveu seu coração não se contaminar? Foi o pai de Daniel? Foi a mãe de Daniel? Não, eles não estavam lá. Foi Daniel. Daniel resolveu no seu coração não se contaminar. E Deus vai te dar poder para dizer não àquilo que não é do Senhor, para que você não se contamine com as coisas dessa terra. E sabe por quê? Porque você é puro, você é santo. Você tem uma obra grandiosa para realizar. Então, esse dedinho aí, a atitude é pessoal. Eu vou responder diante do chamado do Senhor. Eu escolho a Cristo todo dia. E eu aprendo a dizer não. Mas a fulana vai ficar chateada, o fulano vai ficar chateado. Vai ficar chateado? Não importa. Importa agradar a Deus do que aos homens. O terceiro ponto, quero dizer para vocês, seguir a Cristo é imitá-lo. Então diz assim, na palavra de Deus em 2 Coríntios 3, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? Aí eu coloquei a menina se olhando no espelho, refletindo.
a ideia, né, aquilo que Deus quer da sua vida é que você reflita a presença do Senhor nas suas atitudes, nas suas palavras, na sua forma de agir, de pensar e de falar, e tudo reflita a face do nosso Senhor. Vamos ver então o quarto ponto. E diz assim: um discípulo segue. Foi isso que aconteceu com os discípulos lá em Mateus 4. Jesus chamou, eles seguiram. E seguiram para quê? Seguiram para servir. Então, há um propósito glorioso na vida de um discípulo, que é servir a Deus. E aí nós vemos lá em Mateus 5,16, diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, muitas vezes nós achamos que, não estão me vendo, ninguém sabe o que eu estou olhando aqui no celular, ninguém sabe o que eu estou olhando aqui ou ali, ou fazendo, ou falando. Muito mais do que papai e a mamãe, é um Senhor, que agradar a Cristo. Então, essa luz deve estar sobre a sua vida, você deve resplandecer a luz de Cristo. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: por que você é tão diferente? Você tem uma paz, você tem algo diferente. O que é que você tem? Ou vão querer se aproximar de você para saber o que é esse amor, essa alegria, este gozo, essa mansidão, tudo isso. As pessoas estão olhando para nós, estão esperando, né, esse farol, essa luz a brilhar. Coloquei até a tocha de Piribá, né, porque nós somos tochas acesas aí por esse mundo todo, seja na escola. Hoje estamos todos em casa, somos tocha em casa também. Primeiramente temos que ser essa tocha na nossa casa, né, esse testemunho fiel e verdadeiro que nós somos do Senhor, né? Então, quando a mamãe dá uma bronca, o papai fala também, tem que ouvir, tem que honrar, tem que respeitar o que você está servindo ao Senhor dessa maneira, sabia? E essa tocha tem que brilhar na sua vida, porque você é do Senhor. E não só dentro de casa, mas fora de casa. Eu ouvia muito isso, ser crente dentro da igreja é fácil, mas ser crente fora da igreja é difícil, porque nós temos que testemunhar todo o tempo. Somos diferentes, somos do Senhor. E aí eu coloquei aí as imagens do fruto, né? Porque diz a palavra do Senhor, né? Que pelos frutos seremos conhecidos. João 15:8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, o discípulo, conhecido pelo Senhor, ele segue esse mestre de Cristo e ele serve. Aquele que diz que é discípulo, ele não segue, ele não serve, ele não é um discípulo. O discípulo, ele está sempre trabalhando, desejando a obra de Deus, se aperfeiçoando e amando a palavra e amando os outros também, como diz o mandamento, né? Amar primeiro a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Então, quando nós damos frutos, são frutos bons, são frutos vistosos, são frutos bonitos, não são frutos amargos, não são frutos podres, estragados, mas são frutos muito bons. Né? Poderia uma árvore boa dar maus frutos, da palavra de Deus, ou uma árvore má dar bons frutos? Não, essa árvore é boa e ela dá bons frutos, seja essa árvore maravilhosa do Senhor. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, para a gente falar sobre ouvir e praticar.
Então, esse vídeo ele nos mostra, né, o que diz lá na palavra em Mateus 7, 24 a 27. Nada adiantaria ouvir a palavra de Deus e não praticar. É o mesmo que a gente viu ali no vídeo, né? Alguém que constrói a sua casa numa rocha, está firme, está tranquilo, está em paz. E aquele que constrói a sua casa em cima da areia. Né? Então esse ouviu e não praticou. E uma hora vem a tempestade, vem a chuva, vem a dificuldade. O que acontece com essa casa? Essa casa é destruída. Mas quando a nossa vida está firmada nessa rocha, que é Cristo Jesus, e como eu conheço a Cristo através da palavra de Deus, da Bíblia, da leitura, da oração, da meditação, eu ouço, pratico, eu obedeço. Então a minha casa, a minha vida está firmada nessa rocha, e está firmada nessa rocha, nada pode abalar. Que a minha fé, a minha confiança está no Senhor. Amém? Então, como nós vimos, né? O propósito da nossa vida é servir. E um exemplo que nós temos maravilhoso, né, de ouvir a Deus, está em 1 Samuel 3, de 8 a 10. Que foi quando Samuel foi chamado, né? Porque a gente pode estar falando aqui de Jesus e você pode dizer, eu ainda sou criança, eu ainda não sei todas essas coisas. Mas Samuel foi chamado muito jovem por Deus. Ele tinha entre 12 e 13 anos. E alguns de vocês estão aí chegando nessa idade. Para o Senhor não há idade. Há corações contritos, há corações desejosos de fazer a obra. E Ele vai te usar conforme a sua idade, da maneira que tiver no seu coração o desejo de servir ao Senhor. Né? Então nós vemos ali, o Senhor, pois tornou a chamar a Samuel na terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque Samuel não estava entendendo aquela voz. Por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, muitas vezes o Senhor está a nos chamar. Será que nós estamos ouvindo essa voz? E aí a gente vai, então, finalizar a nossa aula, né? E só lembrar desses pontos importantes que a gente estudou, para a gente, então, concluir. Né? O primeiro deles é que a escolha, ela vem de Deus. Vem e segue-me, ele diz. E a atitude, ela é pessoal, quando a gente deixa tudo e segue o Senhor. Quando a gente não troca o Senhor por nada. Terceiro ponto, ser um seguidor. Você só segue quem você ama, quem você admira, quem você respeita. Você não vai seguir qualquer pessoa. Né? Tem esse entendimento. Não fica curtindo, não fica seguindo sem saber quem é aquela pessoa. Aquilo que ela acredita. O Senhor é mais importante. Então, siga Cristo, siga o Mestre. Discípulo é um aluno. Então, ele segue seu Mestre. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Nós devemos seguir a Jesus. Como nós conhecemos a sua vontade? Através da palavra de Deus. Orando em todo o tempo. Né? Meditando nas suas palavras. E o quinto e último, a lição, né, que nós aprendemos hoje, ouvir e praticar. Nada adiantaria falarmos, né, aqui, vocês ouvirem e nada mudar. Temos que praticar. Como nós vimos lá em Samuel 38, e como nós vimos lá também no vídeo da casinha, né? A rocha tem que estar firmada no nosso Senhor. Amém? E que assim, né, acima de tudo, vocês sejam conhecidos pelo amor. Né? Como diz a palavra do Senhor, em João 13, 34, 35. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, só pode amar ao outro com esse amor de Deus.
né? Primeiramente, devemos amar ao nosso Deus e, em segundo lugar, amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós nos amamos, nós amamos o outro. Se nós não nos amamos, então nós precisamos pedir a Deus amor. Senhor, derrama deste amor sobre a minha vida, que eu me ame, para que eu tenha então o poder de amar o outro também, de fazer bem ao outro, de levar essa mensagem de salvação. Amém? Então, glória a Deus por esta palavra. Nós vamos orar e depois eu vou encaminhar uma missão para vocês. Nós vamos gravar um vídeo, tá? Mas depois eu vou falar. Agora nós vamos encerrar a nossa aula. Bem, fechem os olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Tu és Senhor, tu és Salvador. Ó Deus, e tu és o nosso Deus e nosso Pai que tem nos dirigido, tem nos sustentado através da sua santa e bendita palavra. Somos gratos a ti, Senhor, que tem nos alimentado, Senhor, através, Senhor, destas palavras. Nós te bendizemos, nós te louvamos. Ó Deus, que verdadeiramente cada um dos teus filhinhos possam te seguir até o fim, Senhor, em continuidade, amando, Senhor, a tua palavra, amando a tua casa de oração e seguindo a Cristo, Mestre, Salvador e Redentor. Ó Deus, te agradecemos por tudo e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus por tudo. Até a próxima. Tchau, tchau.